podcast Além da Energia. Olá, associados e associadas da Seriluz. Começamos agora mais uma edição do nosso podcast Além da Energia. Segunda edição desse programa, uma novidade que estamos apresentando nas nossas redes sociais, que tem como objetivo sempre trazer temas diversos sobre a cooperativa e também temas gerais de interesse da comunidade. Hoje vamos falar especificamente sobre algumas novidades da cooperativa. E para a gente ter este assunto, para a gente ter essa conversa, eu convidei para estar aqui comigo o gerente administrativo da Seriluz, o Fernando Milbayer Wilix. Obrigado, Fernando, por estar aqui. É sempre bom ter a participação de profissionais nossos para esclarecer esses conteúdos que são bastante específicos e que exigem um conhecimento bastante específico sobre alguns temas. E para a gente começar essa nossa conversa, eu quero trazer um tema que é uma novidade inclusive interna aqui dentro da cooperativa. Faz algumas semanas que a gente está falando, né, para nosso público, nossos associados, que é o Mercado Livre, a venda de energia no Mercado Livre. Claro que dentro da cooperativa, dentro do núcleo da cooperativa já é um tema bastante estudado, até porque a gente está entrando num novo negócio e a gente precisa estar preparado para isso. Mas para o nosso público que nos ouve hoje, agora, o que a gente pode falar sobre essa novidade, então, que a Seriluz está apresentando? Olá, Wilson. Olá, os nossos ouvintes. O Mercado Livre de Energia ele é um novo desafio aqui dentro da Seriluz, né? Mas que a gente está encarando também como uma grande oportunidade de negócio, né? O Mercado Livre, só para o pessoal poder entender um pouco, ele nada mais é que a possibilidade do consumidor que atualmente está conectado na alta tensão, que são os chamados consumidores do Grupo A, deles poderem adquirir a sua energia ou negociar a sua energia diretamente com uma usina geradora ou com uma comercializadora de energia. Então, ele não é um mercado novo, ele é um mercado que já existe desde 98, porém ele era restrito apenas a grandes consumidores, aqueles consumidores que tinham uma alta demanda de potência. E essa restrição, vamos se dizer assim, de uma demanda mínima para poder participar do Mercado Livre, ela foi sendo reduzida ao longo dos anos pela agência reguladora, né? E esse ano de 2023 a gente ainda tem uma restrição de 500 kW de demanda mínima, porém ano que vem ocorre a abertura total desse mercado para os consumidores do Grupo A. Então todos os consumidores que estiverem conectados na alta tensão, eles vão poder estar negociando a sua energia, comprando a sua energia diretamente de uma usina ou de uma comercializadora. Então isso é um marco muito importante, porque vai abrir um leque muito grande aqui para a Seriluz poder cativar outros consumidores também, né, dentro desse mercado. Interessante. Então, na verdade, é uma abertura de mercado para as empresas, especialmente grandes consumidores do Grupo A, onde eles vão vir poder negociar preço. Seria mais ou menos isso. Não vai ser mais aquele contrato fixo como qualquer outro consumidor ainda tem, mas sim você vai poder adquirir essa energia de outras fornecedores. A Seriluz gostaria que fosse adquirido conosco, né? E vai abrir também espaço para que empresas de fora, que hoje não estão dentro da nossa área de atuação, também possam adquirir energia conosco. Seria mais ou menos esse o processo. Isso, exatamente. O Mercado Livre ele se amplia, então, para além dos limites das áreas de atuação de cada distribuidora, né? Então, assim como a Seriluz vai poder fornecer energia para qualquer consumidor do Brasil, outras empresas também vão poder fazer a mesma ação de ir atrás desses consumidores, né? Só para a gente também entender, na verdade, essa negociação, esse mercado, ele abrange exclusivamente a energia. A prestação de serviço, ela vai continuar sendo feita pela empresa que é detentora daquela área de atuação, né? Vamos dizer Exato. assim, uma empresa de fora da área de atuação da Seriluz pode vir conosco comprar energia, mas ela vai continuar sendo suprido, o serviço especificamente, pela empresa fornecedora da sua área de ação. Isso, exatamente. A entrega física da energia, ela continua sendo pela distribuidora local que atende aquele consumidor.
O que ele vai poder estar fazendo, então, é comprar uma parte da conta de luz dele, vamos dizer assim. Porque hoje a conta de luz, a fatura de energia dos consumidores do Grupo A, ela tem algumas componentes. Exemplo, os consumidores do Grupo A eles têm que contratar a demanda de potência. Isso ele vai continuar contratando com a empresa onde ele está conectado, com a distribuidora local. Outra componente, que é a TUSD, a tarifa de uso do sistema de distribuição, ele vai continuar pagando para a distribuidora local onde ele está conectado. E a TE, que é a outra componente da fatura, essa sim ele vai poder estar negociando, então, diretamente com uma usina geradora ou com uma comercializadora. Se a gente puder aprofundar um pouquinho esse tema, como que vai funcionar especificamente dentro da Seriluz esse processo? Nós temos a cooperativa distribuidora de energia, que tem os seus associados, né? Temos a empresa geradora. Quem vai ser a responsável, enfim, por essa negociação direta com o consumidor Grupo A? Certo. Como que vai acontecer? Só para nós explicar um pouco como que ficaria a questão do próprio faturamento, né? Então, os consumidores livres, eles continuam sendo faturados, então, nessas componentes que a gente relatou agora há pouco pela distribuidora local, porém ele vai passar a ter duas faturas, então uma da distribuidora e uma fatura da geradora. Essa negociação da energia, ela vai se dar direto com a Seriluz Geração, que é a detentora das nossas usinas. Então, toda essa negociação ele vai estar sendo feito através da Seriluz Geração, que detém a posse, então, de todas as nossas usinas. Certo, muito bem. E o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, enfim, pode estar se questionando agora qual é a próxima etapa, né? Digamos assim, bom, eu sou consumidor Grupo A. Enfim, como que eu devo proceder a partir de agora, então, para buscar essa alternativa de fazer uma aquisição de energia no Mercado Livre, especialmente aqui conosco na Seriluz? Certo. Então, todos os consumidores que têm interesse em saber um pouco mais sobre o Mercado Livre e conhecer um pouco mais dos benefícios, né? O benefício principal disso é uma economia na sua despesa com energia elétrica. A gente solicita, então, que eles nos procurem. Se for consumidor da Seriluz, a gente já tem o histórico de consumo aqui, a gente já consegue fazer a simulação. E os consumidores que não são os nossos associados, vamos dizer assim, a gente solicita então que eles nos encaminhem, nos encaminhem pelo menos 12 faturas para a gente poder fazer uma simulação e apresentar para ele qual que é o perfil de consumo dele e qual que vai ser o benefício que ele vai ter. É importante comentar que cada consumidor ele tem um perfil de consumo diferente um do outro, e isso quando a gente faz as simulações, influencia muito na redução de custos que ele vai ter. Então, por isso, cada consumidor é diferente um do outro, e é importante que a gente esclareça isso e faça as simulações antes dele fechar qualquer negócio. A gente faz questão de mostrar todos os números, todas as simulações, porque isso dá uma segurança também para ele. Certo. Para a gente recapitular, na verdade, esses contratos, se eu não estiver enganado, e se eu estiver, me corrija, passam a ser assinados para fornecimento de energia a partir de 2024. É isso? Só que desde já pode haver essa consulta, enfim, para ver como é que funciona isso, até porque existem contratos, cada consumidor Grupo A tem um contrato de demanda, enfim, formado com a sua fornecedora cativa, vamos dizer assim. Então, é um processo que precisa obedecer também alguns critérios, alguns procedimentos. Isso, exato. O consumidor, por mais que ele hoje ele adquira a energia da própria distribuidora, que ele está conectado, o consumidor do Grupo A ele assinou 2 contratos com a distribuidora. O contrato de uso do sistema, esse permanece o mesmo, e o contrato de compra de energia regulada. Esse contrato de compra de energia regulada, ele tem vigência, essa vigência é uma vigência padrão, por lei, de 12 meses. Então, cada caso também tem que ser estudado, porque dependendo da data contratual dele, ele vai ter que esperar, no mínimo, 180 dias para poder estar fazendo essa migração
porque ele tem que cumprir o prazo contratual vigente. Então, claro que ele pode migrar antes, porém o contrato ele prevê uma multa rescisória que tem que ser levada em consideração para ver se vale a pena ele rescindir esse contrato antes do seu término final. Então, por isso que a gente pede com o consumidor que tem interesse em saber um pouco mais sobre o Mercado Livre, também nos passe essas datas contratuais para a gente também fazer esse estudo e poder dizer para ele, não, você pode migrar para o Mercado Livre de Energia sem nenhuma penalidade a partir de tal mês, porque você tem que cumprir o contrato atual. Então, isso é uma parte muito importante também, é uma análise importante que tem que ser esclarecido com cada consumidor. Certo. Então, neste momento também, para a gente recapitular, são todos os consumidores de energia grupo A. Então, esse grupo A se define como alta tensão e pode ser de qualquer, digamos assim, classe de consumo, comercial, industrial, agropecuária, enfim, qualquer um deles pode fazer também esse uso. Exatamente. Qualquer classe de consumo, ele sendo conectado em alta tensão, ele vai ter essa oportunidade de estar negociando a sua energia diretamente com o agente gerador. Isso, só para já adiantando alguns passos, algumas etapas, existe no longo prazo a possibilidade também do associado grupo B, enfim, também fazer essa adesão. Claro que isso dentro de um prazo mais estendido. Se eu não me engano, a regulamentação hoje define isso. Isso, exatamente. Então, lá em 2020, quando saiu essa previsão de abertura de mercado do grupo de alta tensão agora para 2024, também saiu essa perspectiva de abertura de mercado para os consumidores em baixa tensão. Essa perspectiva, então, ela é para o ano de 2026 para os consumidores, algumas classes comerciais, na classe comercial em baixa tensão, e a partir de 2028, então, abertura de mercado para as demais classes, classes residencial, classe rural, industrial em baixa tensão. Então, essa previsão é o ano de 2028. O grande benefício nessa ação está realmente em você poder negociar preço, né? Você não vai pagar uma tarifa fixa, uma tarifa pré-definida pela agência, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas sim você vai debater diretamente com o teu fornecedor, nesse caso com a Seriluz, o preço que melhor se adapta à sua realidade. Isso, exatamente. Essa é uma característica do Mercado Livre, porque o consumidor ele também vai ter a opção de negociar prazos contratuais. Então, claro que a gente vai auxiliar ele a fazer essa análise, porque a gente também tem um pouco de conhecimento do mercado. Então, o que acontece? O contrato ele pode fazer para 1 ano, para 2 anos, 5 anos, 20 anos. É o consumidor que vai determinar. Claro que a gente, como eu comentei, a gente pode passar algumas orientações para na hora dele tomar essa decisão, né? A decisão é totalmente do consumidor. A gente só está aqui para auxiliar também nessa tomada de decisão. Mas o contrato, o prazo contratual, as condições contratuais, as flexibilidades de contrato, é tudo sentado com o consumidor e definido junto. Certo. Então são duas situações distintas, a questão do Mercado Livre hoje para o Grupo A, onde o consumidor pode vir comprar energia conosco, e a Seriluz Distribuição, digamos assim, vai continuar prestando o serviço para o seu associado, sempre prezando pela qualidade, enfim, negócios separados, mas com foco na qualidade de energia para o seu consumidor. Exatamente, isso. Exatamente. A Seriluz ela vem investindo nas redes de distribuição ao longo de toda a história da Seriluz, né? E essa abertura de mercado não vai impedir que isso continue ocorrendo. Então, o nosso foco é o bom atendimento do nosso associado e essa situação ela vai se permanecer assim, sempre melhorando a qualidade da energia cada vez mais. Especificamente para o nosso consumidor Grupo A, que já está dentro da nossa área de ação, o chamado, né, que então permaneça conosco, né, continue conosco, tendo a nossa energia e de forma especial também o nosso serviço. Isso. Então, hoje essa nossa conversa aqui também, ela pode servir como
um ponto de atenção que a gente quer salientar, então, com os nossos associados, que todos os que estão pensando já tiveram algum contato com o mercado livre de energia e que já tem um pouco de conhecimento sobre isso, que nos procura. A gente vai ter capacidade para atender todos os nossos consumidores, assim como os demais consumidores da região que têm interesse em negociar energia no mercado livre. Certo, falamos bastante então sobre a questão do mercado livre, esperamos que tenha ficado bastante claro esse assunto, mas nossas equipes, enfim, ficam à disposição pelos nossos canais de atendimento para esclarecer qualquer dúvida, de forma especial o Fernando, enfim, os demais, a equipe dele, para aquela pessoa que tem interesse que faça contato e esclareça qualquer dúvida. Temos outras novidades também, enfim, que a Seriluz está lançando, né? Vou começar falando de uma especificamente que começou no início do ano, enfim, mas a gente já está tendo bons resultados, que diz respeito ao poste padrão de entrada de energia. A Seriluz implantou essa nova tecnologia, essa nova inovação, com o objetivo de facilitar justamente a vida do seu associado no momento de definir pelo padrão de entrada de energia da sua residência, que muitas vezes exigia uma pesquisa de preço, contratar um profissional qualificado e até mesmo algumas dúvidas em relação a tudo isso, de qual que é o padrão correto. Para solucionar isso, a Seriluz disponibiliza agora um modelo padrão de entrada, um poste padrão, que já contempla energia e internet. Então, deixo para você falar um pouquinho mais também sobre esse tema, Fernando. Isso. O poste de medição também foi um marco muito importante aqui na Seriluz, porque a gente já vinha discutindo isso há muito tempo, porque a gente percebia a dificuldade que o nosso associado tinha quando ele precisava ou fazer um quadro de entrada de energia novo ou reformar o quadro de entrada existente. Ele tinha que ir atrás de um eletricista, comprar o material, muitas vezes contratar um caminhão para levar o poste até a sua propriedade para fazer a instalação. Aí, depois disso, o eletricista ia até o local, montava para ele. Tinha todo esse transtorno e que a gente ouvia muitas vezes como sendo uma dificuldade. Então, pensando nisso, nós resolvemos montar um poste padrão que atende todos os tipos de ligação dos nossos associados, seja da ligação monofásica até a ligação trifásica. O que muda internamente dentro desse poste é a fiação. Claro, cada carga vai ter uma fiação, um disjuntor diferente, de acordo com a capacidade da carga que vai estar instalada na propriedade. E além disso, o que a gente implementou também é a instalação do poste. Então, hoje o associado ele vem até nós, nos procura para fazer uma solicitação de fornecimento, por exemplo, a gente já comenta sobre a possibilidade de ele comprar o poste que a gente está disponibilizando. E quando o nosso pessoal vai lá construir a rede ou fazer a conexão dele, o pessoal já leva o poste, já deixa instalado, já instala o medidor e muitas vezes numa visita única das nossas equipes técnicas ele já tem a sua energia conectada. Então, isso tem facilitado muito essa questão da instalação do poste para o nosso associado e que a gente tem recebido somente elogios a respeito disso. Certo, Fernando, muito interessante esse novo produto então que a Seriluz oferece e além de toda essa questão da facilidade, enfim, tem-se a expectativa de que isso também represente algum ganho, digamos assim, financeiro para o associado, uma vez que se reduz alguns custos, né? Pelo menos essa é a ideia, até mesmo porque existem várias opções de padrão no mercado e assim você unifica e os valores são pré-determinados pela Seriluz. Se você puder também aprofundar um pouquinho essa questão, esse tema para os nossos telespectadores. Certo, Wilson. Os valores dos postes, então, dos novos postes para medição, eles variam de R$ 1.500, o poste padrão monofásico, vamos dizer assim. Lembrando que o poste é o mesmo, o que muda é somente os componentes dele, fiação, equipamentos de proteção, disjuntor. Por isso que varia o preço. Então, eles variam então R$ 1.500 o monofásico até R$ 2.600 o poste trifásico naquela capacidade, vamos pensar assim, máxima da
energia trifásica que o associado pode instalar na propriedade na baixa tensão. Certo. E hoje, todos os nossos associados, enfim, nossos ouvintes já sabem, a Seriluz atua na geração, distribuição de energia e também internet. E já pensando nesses serviços de internet, esse novo poste padrão já contempla também esse serviço. Então, instalando um único poste, você tem acesso facilitado para os dois serviços, tanto energia quanto internet. Isso, exatamente. Esses postes, então, eles já foram projetados para comportar a entrada de fibra óptica pelo próprio poste. Então, se o nosso consumidor desejar que a fibra óptica que ele for contratar conosco também, ela entre subterrânea, um exemplo, para dentro da sua propriedade, esse poste dá condições para isso. Aéreo, a mesma coisa. Então, além disso, né, a gente já previa, olhando um pouco para frente, né, o futuro, com a questão dos medidores inteligentes, que hoje a gente já tem alguns instalados nas residências, nas propriedades dos nossos associados, que são aqueles medidores que ficam monitorando e o associado também tem acesso à qualidade de energia que ele está recebendo. Então, hoje, lá no visor, no display do medidor, tem alguns medidores que já não marcam apenas o consumo em quilowatt-hora, ele já marca a corrente que está sendo utilizada na propriedade, a tensão, a qualidade da energia, a qualidade da tensão que está chegando na sua propriedade, ele mesmo já consegue visualizar isso no display que tem lá. Além do mais, esses medidores inteligentes, eles possibilitam outras situações, que é a leitura remota. Então, a gente já utiliza, então, esse novo padrão também para poder fazer essa conexão com os medidores que aos poucos estão sendo substituídos nas propriedades dos nossos associados. São inúmeras, então, as possibilidades para o futuro que a gente tem, especialmente com a chegada, e de forma especial ao meio rural, através do serviço da Seriluz, da internet, né? Exato. A internet fibra óptica de qualidade, a mesma qualidade que se tem na cidade, no interior. E também, ainda seguindo, então, nesse raciocínio, a cooperativa passa a oferecer um terceiro serviço, vamos dizer assim, que é o serviço de armazenamento de imagens de vídeo monitoramento. É também uma novidade, um tema que surgiu agora, começamos a divulgar recentemente, mas que é uma facilidade também para o nosso associado que faz já o monitoramento, o vídeo monitoramento da sua residência, da sua propriedade, ou quer vir a fazer, porque ele evita, por exemplo, de ter que instalar equipamentos de gravação dessas imagens. Se você puder também falar sobre esse trabalho, como é que vai funcionar esse serviço de armazenamento de imagens que a Seriluz está oferecendo. Isso, Wilson. O que acontece? A gente já, assim como foi a questão do poste de medição, a dificuldade que a gente via que o associado tinha em muitas vezes instalar o poste, a gente começou a perceber agora nessas andanças que as nossas equipes fazem na instalação da internet, né, que muitas propriedades hoje já usam do vídeo monitoramento nas propriedades, porém a gente percebia que tinha aquela questão cabeamento, os equipamentos para armazenar essas imagens acaba sendo muitas vezes uma dificuldade, porque são muitos equipamentos que têm que ser instalados para fazer isso. Então, pensando nisso, a Seriluz pensou numa forma de também conseguir fornecer esse serviço para o nosso associado, porém, uma forma um pouco diferente. Então, o nosso produto, vamos dizer assim, a gente está ofertando as câmeras Wi-Fi. Como a internet ela já está, vamos pensar assim, quase que em todas as localidades, já pelo menos a gente já tem a fibra troncal em todas as comunidades. As câmeras Wi-Fi, então, elas não têm a necessidade da instalação de cabeamento, somente a fonte, né? E também a armazenagem ela pode ser feita na nuvem. Então, com esse programa novo que a Seriluz está lançando, o programa Guarda Seriluz, é justamente para isso. Nós vamos estar oferecendo a venda então das câmeras de vídeo monitoramento e também a armazenagem dos dados.
essa armazenagem dos dados, o nosso associado, o nosso consumidor, assim como também a comunidade em geral. Isso é importante nós comentar aqui, que não é restrito aos nossos associados, ela vai ser válida também para a comunidade em geral. Ela vai poder estar contratando, então, o serviço de armazenamento. Então, ele vai poder optar 3 dias retroativos, um exemplo, começa com 3 dias retroativos, 5 dias, 7 dias, 30 dias. Claro que com valores diferentes, né? Quanto maior o prazo de armazenagem, o valor ele fica um pouco mais caro. Mas então isso é uma novidade que a gente está lançando e que a gente vai começar então a divulgar agora mais fortemente isso. Acho que é bem importante a gente só esclarecer, né, que não é um serviço de vigilância, né? A Seriluz não vai fazer o acompanhamento constante daquelas imagens e alerta as forças de segurança, eventualmente havendo uma invasão da sua casa, da sua propriedade, mas sim só um serviço de armazenamento, de forma que, caso aconteça alguma coisa na propriedade rural, o associado, enfim, o usuário tenha acesso a essas imagens. Isso, muito bem. É muito importante isso, Wilson, porque a gente vai, junto com a câmera, a gente também vai disponibilizar para o nosso associado um aplicativo onde que ele vai poder fazer o monitoramento. Então, o serviço que nós vamos estar prestando é simplesmente a venda do equipamento e a armazenagem dos dados, para que ele, eventualmente, quando precisar buscar alguma imagem para, um exemplo, aconteceu algum sinistro lá na sua propriedade, algum incidente, ele vai poder, então, nos procurar, a gente vai fornecer essas imagens. Simplesmente essa é a ideia, não fazer o monitoramento em tempo real, um exemplo da sua propriedade. Da mesma forma, em todas essas situações aí, seja Mercado Livre, seja postos padrão de energia, seja o serviço de armazenamento de imagens, nossas equipes, enfim, nossa central de atendimento está disponível, então, para esclarecer qualquer dúvida. Isso, exatamente. Certo, então eu conversei aqui no nosso podcast com o gerente administrativo Fernando Milbayer-Willings, trazendo todos esses assuntos importantes para os nossos ouvintes, agora nossos telespectadores do nosso podcast, né? E quero só agradecer então essa sua participação, realmente foi muito importante, são temas, são novidades que a Seriluz está oferecendo e nós precisamos levar isso até nossos associados, nossos usuários de uma forma geral. Obrigado então pela sua participação hoje aqui no nosso podcast Além da Energia. Eu que agradeço, Wilson, um bom dia aos nossos associados. Certo, este então, Fernando Milbayer-Willings, participando do nosso podcast Além da Energia. Nosso programa vai ao ar, por enquanto, mensalmente, trazendo sempre informações importantes para os nossos associados de uma forma especial, mas também com a expansão dos serviços da cooperativa para outros usuários e, de forma geral, temas bem diversificados para a nossa comunidade. Obrigado por nos acompanhar e fique ligado nas nossas redes sociais, nos siga, curta e compartilhe.